um bloco de massa em misão igual a 180 gramas está sobre uma superfície horizontal sem atrito e prende-se à extremidade de uma mola ideal de massa desprezível e constante elástica igual a 2.000 Newton por metro. A outra extremidade da mola está presa a um suporte fixo, como mostra o desenho. Inicialmente, o bloco se encontra em repouso e a mola em seu comprimento natural, isto é, sem deformação. Um projétil de massa 20 gramas é disparado horizontalmente contra o bloco, que é de fácil penetração. Disparado horizontalmente contra o bloco, que é de fácil penetração. Ele atinge o bloco no centro de sua face, com velocidade 200 metros por segundo. Devido ao choque, o projétil aloja-se no interior do bloco, desprezando a resistência do ar. Qual a compressão máxima da mola em centímetros? Bom, primeira coisa que precisa observar, os detalhes pontuados no enunciado. Quando se diz o bloco inicialmente em repouso, preso à extremidade de uma mola não deformada. A função de uma mola, em qualquer questão, é sofrer mudança no seu comprimento, ou alongando ou comprimindo. De um jeito ou de outro, essa deformação faz com que a mola acumule energia potencial elástica. Então, se no início da questão a mola não está deformada, o recado que fica, o que deixa subentendido é: não há energia potencial elástica no início da questão. Em contrapartida, aproximando do bloco, a gente tem um projétil que, apesar da pequena massa, mas tem alta velocidade. Velocidade implica energia cinética. Em seguida, diz que o projétil vai impactar sobre o bloco. E aí, alguns cuidados, algumas sutilezas que são passadas no enunciado, mas que são importantes para que a coisa fique fisicamente correta. Primeiro, quando ele diz que o projétil impacta no centro da face do bloco, para não dar a ideia que vai impactar um pouco mais acima ou um pouco mais embaixo e que esse bloco possa sofrer um movimento que venha a tirar energia do projétil. Antes disso também está dito que o bloco é de fácil penetração, também para não imaginar que haja dificuldade na entrada e que corra o risco desse projétil ricochetear, por exemplo, no bloco. Se ele é de fácil penetração, então o projétil consegue de fato, ao chegar no bloco, entrar no bloco. E aí vem um outro ponto importante. Se ele é de fácil penetração, de repente a gente pode imaginar que o projétil chegue a atravessar o bloco. Para garantir que isso não é verdade, um outro ponto que é citado, é enfatizado no enunciado. Diz: o projétil aloja-se no bloco. Então, deixa eu pensar. Se me deu a certeza de que pelo fato do projétil vir em alta velocidade, incidir sobre o centro da face do bloco, que é de fácil penetração, mas que o projétil fica alojado no bloco, ou seja, não vai ricochetear e não vai atravessar o bloco, então está querendo dizer que antes do impacto, o que eu tenho? Bloco em repouso, mola no comprimento natural e o projétil em velocidade. Depois do impacto, o que é que eu tenho? Projétil e bloco juntos, constituindo um só corpo. Evidentemente, a energia cinética que havia antes só no projétil, e a quantidade de movimento também, se transfere para o bloco, de tal maneira que os dois agora se põem em movimento. E na posição em que está ali, quando esse bloco for colocado em movimento pela ação do projétil, vai acabar comprimindo a mola. Aí agora ela vai acumular energia potencial elástica. Então o que nós temos aqui são duas questões em uma só. Primeiro, o impacto do projétil sobre o bloco. Isso é uma questão de colisão e leva ao teorema do impulso. Impulso é igual à variação na quantidade de movimento. Depois da colisão, a gente tem que tratar da transformação da energia cinética do conjunto em energia potencial elástica da mola.
Vamos para os detalhes? Olhe na tela. Bom, listando então as informações que foram dadas, nós temos um projétil com massa 20 gramas que vai impactar num bloco de 180 gramas. De início, nós temos o bloco em repouso, enquanto que o projétil viaja com a velocidade alta de 200 metros por segundo. Num instante posterior, nós podemos imaginar o exato instante em que o projétil incide sobre o bloco. E quando isso acontecer, nós estaremos diante de uma colisão. E pelo que foi dito no texto, se o projétil ficar alojado no bloco após a colisão, trata-se de uma colisão que nós chamamos de inelástica. Aquela colisão onde os corpos permanecem ligados depois da colisão. Segundo o teorema do impulso, em qualquer colisão, a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Detalhe é que antes da colisão, apenas a massa do projétil apresenta velocidade. Depois da colisão inelástica, a massa do projétil se desloca juntamente com a massa do bloco, adquirindo, portanto, o conjunto uma nova velocidade, que eu vou descobrir qual é. Sabendo que a massa do projétil é 20 gramas, deslocando-se com a velocidade de 200 metros por segundo. Os dois blocos juntos, o bloco e o projétil, somando uma massa agora de 200 gramas, passam a se deslocar com que velocidade? Muita atenção nas unidades de medida. Aqui esse grama desaparece com esse grama. Esse 200 dividido por esse 200 vai ficar 1. E nós vamos ter uma velocidade após a colisão de 20 metros por segundo. Repara o valor que sobrou na equação e a unidade de medida que sobrou na equação. Então essa é a velocidade do conjunto projétil-bloco após a colisão. Nós podemos inclusive imaginar a partir daqui o bloco com o projétil incrustado nele, deslocando-se com certa velocidade, e agora a mola já não está mais tão relaxada quanto antes. E o que acontece é que, como a função da mola é exercer uma força restauradora, a força elástica é chamada de força restauradora. E Delfrânio, força restauradora que restaura o quê? Que restaura o comprimento natural da mola. Então, se a mola começa a ser comprimida, ela tende a exercer uma força para restaurar o seu tamanho natural. Observe então que isso faria com que o bloco fosse freado, porque à medida que ele vem se deslocando com velocidade para a esquerda, por conta da energia cinética que recebeu do projétil, a mola então começa a ser comprimida e vai fazendo com que ele vá parando. E aí é onde vem a conversão da energia cinética em energia potencial. Olhe na tela. Sendo assim, nós podemos imaginar que, sob a ação da força elástica exercida pela mola, nós vamos ter um movimento retardado para o conjunto bloco-projétil, de tal maneira que em certo instante esse bloco volte ao estado de repouso, ainda com o projétil alojado nele, e retornando ao repouso, significa então dizer que toda a energia cinética que ele tinha foi transformada em energia potencial elástica na mola, que apresenta a sua deformação máxima. Quando a energia potencial é máxima, a energia cinética é mínima.
levando-se em consideração que o enunciado afirmou que o movimento acontece numa superfície horizontal sem atrito, isso garante a chamada conservação da energia mecânica. Ou seja, a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final. O detalhe é que no início nós temos projétil e bloco deslocando-se com certa velocidade e, portanto, com uma certa quantidade de energia cinética, enquanto que ao final nós temos repouso, então nada de energia cinética, mas apenas a mola com o máximo de sua deformação. Nesse caso, então, acumulando energia potencial elástica máxima. Bom, primeiro, esses dois das equações, das fórmulas, vão desaparecer ali na equação. A soma das massas eu já sei que dá 200 gramas. A velocidade linha que eu descobri, que é 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, que aqui aparece ao quadrado. A constante elástica da mola, que foi dita no texto como sendo 2.000 newton por metro, 2.000 newton por metro, e a constante elástica da mola, que é o que eu estou querendo descobrir. Sempre cuidado com as unidades de medida. Repara que nós temos aqui nessa equação a velocidade medida em metros por segundo, e isso é sistema internacional. Nós temos a constante elástica medida em newton por metro, e isso também é sistema internacional. Entretanto, nós temos a massa aparecendo em grama, o que significa dizer que aqui precisa ser transformado para o sistema internacional. Então, se a gente desloca a vírgula, nós vamos ter então a massa agora medida em quilograma. De tal maneira que, olhando apenas para os números, então nós teríamos 0,2 como sendo 2 vezes 10 a menos 1, 20 elevado ao quadrado, que daria 400, ou 4 vezes 10 a segunda, e do outro lado 2 vezes 10 a terceira. E isso é a deformação ao quadrado. Os números agora ficaram mais fáceis, as unidades de medida não são mais preocupação. Nós teríamos então esse 10 a terceira simplificando com esse 10 a segunda, ficando apenas 10. Então seria um x igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 2, o que daria 2 vezes 10 a menos 1, ou 0,2 metro. E se é para marcar a resposta correta, nós teríamos a alternativa D de dado. Apesar de aqui estar marcado em centímetro, e nós termos achado a resposta no sistema internacional. E aí tu não vai cair na tentação de me dizer assim: mas Idelfrânio, então não poderia ter deixado do jeito que estava, e aí eu acharia a resposta fora do sistema internacional? Entenda, se você tem as constantes aparecendo na equação, medidas no sistema internacional, e nesse caso nós tínhamos a constante elástica marcada em newton por metro. Newton é a unidade de medida de força. Força é massa vezes aceleração. Mas Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Newton é a unidade de medida do sistema internacional. Newton depende da unidade do sistema internacional de massa, que é quilograma. Então eu preciso ter homogeneidade nas unidades de medida. Eu não posso ter uma equação onde de um lado aparece quilograma e do outro lado aparece grama. Então todas as unidades, nesse caso, precisariam estar no sistema internacional. E aí é curioso que quando você olha o que a gente fez anteriormente, na parte dos cálculos, naquela primeira parte onde a gente fez a conservação da quantidade de movimento, nós tivemos de um lado e do outro as massas medidas em gramas. E aí você vai dizer: ah, Idelfrânio, aí nesse caso nem pediu para transformar no sistema internacional. Mas é uma questão de esperteza e, de novo, a homogeneidade das unidades de medida. Nesse caso, dos dois lados, eu tinha grama e grama, então eu ia cancelar. Se eu colocasse quilograma e quilograma, ia cancelar do mesmo jeito. É diferente do último cálculo que a gente fez, onde eu tinha duas unidades de medida diferentes para a mesma grandeza em dois lados da equação.
Fique esperto.